uma história sendo apagada ou será outra começando? Linguagens vêm e vão, porém deixam suas marcas. O artista anônimo Banksy parece apagar para registrar, ou seja, para deixar também suas marcas. Talvez a intenção do artista seja provocar quem olha para a imagem, fazendo pensar sobre os caminhos trilhados na criação de linguagens artísticas desde a arte rupestre. Graffiti removal, remoção de grafite, em tradução livre. É uma pintura com impressão de telas de estêncil. São moldes recortados para paredes, pintados previamente e montados. Grafite retrata a remoção de arte rupestre em caverna, criado por Banksy em 2008 para um festival de arte urbana no metrô de Londres. Observe as imagens. Cada artista, ao criar sua obra, faz escolhas de materiais, suportes, temas, elementos de linguagem, poéticas, entre outras decisões. Assim, pode deixar sua marca na história das linguagens artísticas. Ao escolher uma linguagem para se expressar, o artista contribui para a formação do acervo de produções nas artes visuais, na dança, no teatro, na música ou nas artes integradas. São muitas as linguagens da arte. Cada artista tem seu próprio jeito de ser e criar arte. Estilos, temas, elementos de linguagem são articulados e combinados para que a arte surja. As materialidades escolhidas pelos artistas também são importantes no processo de criação. Aqui temos duas imagens. A primeira mostra um detalhe da pintura do grafite criado por Banksy. Esse artista é considerado um importante representante da arte pública mundial. Arte pública refere-se a manifestações artísticas realizadas em espaço público. Contempla os monumentos escultóricos em locais públicos, como também as manifestações nas linguagens artísticas de pinturas murais, outdoors, grafites, performances, intervenções urbanas e outras. A parede é suporte para suas pinturas. Mas esta não é uma invenção da atualidade. Esse suporte vem sendo usado desde os tempos da arte rupestre. A arte rupestre designa a gravação traçada ou pintura sobre suporte rochoso. No passado, as imagens conhecidas como pinturas rupestres deram início à grande aventura em criar linguagens artísticas visuais. Acredita-se que essas imagens foram criadas por diferentes povos com a intenção de fazer registros, expressar leituras de mundo e crenças. Eram realizadas para representar desde acontecimentos cotidianos até práticas de magia, rituais de caça e aventuras. Temos no Brasil alguns sítios arqueológicos, onde essas primeiras manifestações visuais estão preservadas. Observe novamente a obra Graffiti Removal, de Banksy. Esse artista costuma criar imagens que provocam pensamentos críticos e reflexões. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele? Banksy nasceu em 1974, entre 73 e 74, porque ele é misterioso e a gente não sabe de tudo. É um artista de rua britânico que usa sua arte para questionar os valores da sociedade. Suas obras estão em Bristol, Londres, Los Angeles, Nova York, Paris e em outras cidades e países do mundo.
Banksy, pseudônimo de Robin Banks, nasceu em Bristol, Inglaterra. Disse que ele nasceu em 28 de julho de 1973, mas ninguém tem certeza. Essa informação é uma informação do tabloide inglês Daily Mail, mas, você sabe, nunca foram comprovadas. Banksy esconde sua identidade e aparece sempre com um capuz. Aliás, dizem que ele é um integrante de uma banda famosa, mas ninguém tem certeza. O mistério sobre sua identidade é mantido com a ajuda de um grupo de colaboradores que chegam a montar tapumes ao redor do artista para proteger sua identidade enquanto trabalha. Os grafites e arte de Banksy começaram a surgir em meio à cena underground em Bristol, no fim dos anos 80, e são encontradas facilmente em muitos lugares do mundo. Nos anos 90, suas obras chamaram a atenção pelo uso da técnica do stencil em seus grafites, em que se aplica o desenho através de um corte no papel por onde passará a tinta, o que lhe garante rapidez no seu trabalho. Em suas obras, o artista, além de pintar figuras icônicas e frases de efeito em paredes de prédios e muros, deixa mensagens carregadas de conteúdo social e político. Aliás, existem obras dele em lugares impressionantes onde a guerra destruiu as cidades, sobrando uma porta aqui, uma parede ali. E muita gente importante dos Emirados Árabes comprou obras de arte dele por milhares de dólares. Portas, pedaços de muros e paredes de casas foram adquiridas por milhões. Banksy visitou a Palestina algumas vezes e, em todas, deixou sua arte espalhada pelos muros da cidade. Entre elas, o mural Soldier Throwing Flowers, de 2005, que mostra um cidadão com o rosto coberto por um lenço em um gesto atirando um ramalhete de flores ao invés de uma bomba. No mural Stop and Search, de 2007, pintado na Palestina, o artista inverte os papéis ao expor um soldado encostado no muro, sendo revistado por uma menina. Em 2013, Banksy esteve em Nova York e espalhou seu trabalho pelas paredes da cidade. Resolveu protestar contra a construção do novo World Trade Center, quando o jornal New York Times, que se recusou a publicar um texto com sua opinião sobre o assunto, ele escreveu em uma parede: "Esse local contém mensagens bloqueadas." O polêmico e misterioso Banksy lançou novas obras de protesto no campo de refugiados na França, conhecido como A Selva. Em uma delas, retrata Steve Jobs com um Macintosh antigo em uma das mãos e uma sacola preta na outra. A ideia foi lembrar que o pai de Steve era um imigrante sírio. Em outra obra, o artista faz uma interpretação própria de Le Rodot de la Méduse em uma cena de naufrágio, mas acrescentando ao fundo um iate de luxo. Escreveu ainda em seu site: "Não estamos todos no mesmo barco." Em 2012, Banksy pintou o mural Slave Labor, trabalho escravo, na parede lateral de uma loja de Poundland em Wood Green, Londres. O mural mostra uma criança ajoelhada no chão, trabalhando em uma máquina de costura. A obra representa um protesto contra o uso do trabalho escravo para a fabricação de lembrancinhas para o Jubileu de Diamante da Rainha e para as Olimpíadas de Londres de 2012. Frases de Banksy: "A arte deve confortar os perturbadores e perturbar os confortáveis. Não há nada mais perigoso do que alguém que quer tornar o mundo um lugar melhor. Dizem que você morre 2 vezes. Uma vez quando você para de respirar. E a segunda vez, um pouco mais tarde, quando alguém diz seu nome pela última vez." As pessoas que mandam nas cidades não entendem o grafite, porque acham que nada tem o direito de existir se não gerar lucro, que torna a opinião deles desprezível.
atividade atirador de flores. Ao observar a imagem criada por Banksy, o que você vê? Como você acha que a imagem foi criada e com quais materiais? Como o artista usa linhas, cores, formas e luminosidade? O artista escolheu um espaço, o suporte, para colocar sua obra? Que superfície é essa? Que mensagem a obra lhe passa? A imagem lembra algo que você já tenha vivido ou ouvido falar? Essa pintura, em stencil, foi criada na Palestina e se tornou um ícone na obra do artista. Sua marca registrada é o protesto por meio de situações inusitadas, como ocorre em Atirador de Flores de 2003. A postura do jovem retratado parece lançar um explosivo, remetendo a uma cena de combate ou guerra, cena comum na zona de conflito entre israelenses e palestinos. No entanto, o que ele segura em uma das mãos é um buquê de flores, remetendo à paz. Se você fosse criar outra imagem com a mesma mensagem trazida pelo artista, como você faria? Usaria o desenho ou a pintura? Ou preferiria outra linguagem, como a escultura, a poesia, a música, a dança, o teatro? Escolha uma das linguagens artísticas e crie, explorando possíveis símbolos de guerra e paz. Aguardo a sua criação e até logo!